Olá! Deu certo. Deixa eu botar aqui uma. Olá, deixa eu só aumentar aqui o meu volume que eu tô ouvindo bem baixinho. Você tá me Beleza. escutando bem? Tá Tá. Oi, tranquilo. pessoal, vocês estão escutando? Como é que tá o áudio aí? Alguém fala, você tá bom? Então tá. Hoje aqui a gente tá aqui, eu tô aqui com a Natália. Quero agradecer a você, Natália, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que é uma correria aí, a sua fase hoje, né, tá uma correria em busca do seu objetivo, mas que você tá mais perto do que longe, né? Então, muito obrigada pelo seu tempinho de dividir aqui com o pessoal, com todo mundo que tem esse mesmo objetivo, né? Que é fazer essa revalidação aqui nos Estados Unidos. Eu vou tentar deixar gravada no final, como eu estou fazendo aqui com as outras séries live. No final, eu sempre fico na dúvida como é que estava, mas eu estou conseguindo, não deu nenhum erro até agora. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer, né, a você. E, por favor, queria que você se apresentasse aqui a todo mundo. Eu que agradeço, Lívia, pelo convite. Na verdade, hoje está um dia até bem atípico. Eu trabalhei de casa hoje e eu nem sabia quando a gente combinou essa live, eu nem sabia que eu estaria em casa. Então, na verdade, foi um dia perfeito para fazer qualquer coisa, porque não tem trânsito, não tem hospital, não tem emergência, né? Então, o prazer é meu de estar aqui dividindo um pouquinho desse nosso tempo, né? E respondendo as perguntas que eu tenho certeza que você recebe várias e eu recebo também o tempo inteiro. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Natália, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu formei em julho de 2016 e eu queria fazer residência aqui. Eu já sabia quando eu formei que eu queria fazer residência aqui nos Estados Unidos, né? E eu tive que começar. Eu comecei a estudar no finalzinho da faculdade, mas eu efetivamente entrei nesse mundo de estudos, das provas e tudo mais logo após formada. E eu trabalhei 2 anos no Brasil com emergência. Enquanto eu estava me preparando e fazendo todos os passos da residência aqui, eu vim para cá efetivamente em junho de 2018 para começar a residência. Ai, bacana, bacana. Então, mas você já tinha essa vontade de fazer a revalidação aqui antes de concluir a medicina no Brasil ou assim que terminou, como você falou que você começou o processo? Eu fiquei muito dividida na época, assim, eu não sabia muito bem exatamente o que eu queria. Só que o meu marido queria muito vir para cá. E ele, na verdade, não é nem que ele queria muito, ele estava decidido que ele iria fazer, né, em residência aqui nos Estados Unidos. E aí, a gente está junto há muito tempo, né? Assim, a gente não começou a namorar poucos anos antes disso, foi muitos anos ainda antes disso. E ele, bom, durante a faculdade, eu vim aqui nos Estados Unidos 2 ou 3 vezes, assim, de férias, né? Passear, e ele tem uma tia que é médica aqui. Então, eu sempre conversei muito. Ela é médica, ela é brasileira, mas médica aqui, e ela é casada com um americano médico. Então, a gente sempre, né, batia muito papo sobre isso, e eles, de certa forma, incentivavam, né? Que alguém viesse para cá, né? Será que alguém iria se animar de vir para cá? Enfim. E aí eu tive muita dúvida, eu não, assim, eu sempre me perguntam isso, eu falo, não foi fácil para mim, eu sempre pensava no lado, né, de deixar a família, de deixar amigos, eu sou bastante apegada, assim, né, com família especialmente, mas eu decidi que eu deveria tentar, pelo menos. Eu falo assim, poucas pessoas sabiam que eu queria fazer residência aqui, efetivamente. Mas as pessoas que sabiam, todas elas me incentivaram muito. Inclusive pessoas que estudaram comigo ou que eu trabalhei junto, né, no Brasil, que às vezes poderiam ser pessoas assim, né, que poderiam te dizer o contrário. Não, por quê? Que besteira, né? Não, fica aqui. Tá tudo certo, né? Não, pelo contrário, eu acho que eu tive pessoas muito boas, assim, nessa minha decisão. Legal. E sempre me incentivaram, e sempre falaram, tenta. Se der errado, né, aqui você já mexe aqui, já tá formado aqui, já tem um trabalho, tipo, não tem muito o que dar errado, né? E aí foi por isso que eu decidi, falei, quer saber, vou arriscar, vou entrar de cabeça mesmo. E acabou que, né, que deu certo, com muito esforço. Bacana, porque e é um esforço, né? Assim, primeiro é você
desmistificar como é todo esse processo, né? Saber que é possível, saber que não é tão impossível quando você tem as informações, né? E o que eu acho bacana aqui de estar conversando com você é exatamente isso, né? Trazer para o pessoal que tem essa vontade, como é que seria esse caminho, como é que essas pessoas podem começar, né? Ter alguma coisa mais concreta, né? Para pensar, será que eu topo isso? Será que está dentro dos meus planos? Então, eu acho muito bacana isso e falar aqui com você, né? Que está fazendo o processo, que tomou essa decisão e que veio aí e pelo que eu entendi, você também foi buscando essas informações à medida que você foi amadurecendo a ideia, né? Eu não sei se você chegou aqui, você já sabia todo esse processo ou você já formatou isso tudo do Brasil? Então é interessante isso, que o primeiro livro que eu tenho, que foi o livro da primeira prova, foi a tia do Igor, a tia, né, do meu marido, que nos deu. Ela deu um para mim e um para ele. E é de 2014, para você ver que, né, eu comecei a estudar em 2018, então eu pensei por um tempinho, levei um tempo. E ela deu esse livro pra gente, assim, um livro para estudar, um dos livros para você estudar para a primeira prova. E eu ficava, sabe, assim, olhando aquele livro, eu olhava, estudava um pouquinho, largava, eu olhava, estudava um pouquinho, largava. E eu ficava assim, meio perdida mesmo, você não sabe o que fazer direito. E você só procura quando você realmente decide. Porque você começa a ler na internet, se você jogar. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, me fazem umas perguntas assim, super, super, super básicas. E eu falo, gente, esse tipo de pergunta você vai no Google, digita a sua pergunta lá e o Google vai te responder o que você precisa. Então, na época, foi basicamente o que eu fiz, né? Assim, como ser médico nos Estados Unidos, os passos. E tinha uma comunidade que, não é uma comunidade, é um grupo do Facebook que se chama USMLE Brasil, que eu sempre falo nos meus vídeos, eu sempre, né, divulgo, que foi o que nos ajudou muito na época, porque além do Google, né, tinha esse pessoal lá do ICML Brasil, que era um grupo pequeno na época, de médicos ou de pessoas que estavam tentando, e eles meio que colocavam relatos, né, um grupo, assim, um grupo, né, de Facebook, então eles colocavam relatos das provas, colocavam relatos dos materiais, do que usar, do que não usar. Então era mais ou menos assim, era a fonte que eu tinha. E eu confesso que não foi fácil, assim, achar exatamente o que fazer, onde fazer, como procurar. A informação era toda muito difícil. E foi aí que, quando a gente terminou tudo, né, e que deu certo, foi aí que eu e o Igor, a gente teve a ideia de fazer uma sequência de vídeos para falar para essas pessoas de forma assim ilustrativa mesmo e elucidativa o que fazer se você quiser vir para cá, pela dificuldade de achar esse tipo de informação. E eu vejo hoje, conversando com outras pessoas, outros imigrantes, né, como nós, dependendo do país onde você está, as pessoas falam sobre isso. Então, certos países do Oriente Médio, certos países europeus mesmo, alguns países da África, tipo a Nigéria, tem muita gente que vem para cá fazer residência. Então, isso é muito conhecido lá, né? E você conversa, as pessoas falam, não, a gente entra na faculdade já sabendo o que tem que fazer, onde procurar. E no Brasil não se fala nada sobre isso, né? Ninguém sabe absolutamente nada. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer mesmo os vídeos. A gente fez 3 vídeos, né, em sequência, porque é difícil falar sobre tudo isso em... Nem sei, é difícil falar em 3 horas, imagina em 3 vídeos de 15 minutos cada um. Mas a gente tentou, né? E aí, assim, o vídeo fez sucesso, porque eu acho que tem muita gente interessada. E às vezes tem gente que assiste e até fala assim, que bacana, né? Nossa, eu não faria nunca, mas que bacana. Então, saber da informação é o primeiro passo, né? Porque aí você toma a sua decisão, seja imigrar, seja não ir, seja revalidar, seja não revalidar, não estou disposto, estou disposto, é a primeira coisa. A primeira coisa, exatamente. Então você tem que saber o básico para você considerar. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Então eu acho que você ter essa informação aberta, né, para as pessoas mesmo, de forma geral, poderem entender sobre isso e aí julgarem se vale a pena, porque as pessoas sempre perguntam assim, mas por quê? Né? Mas por que morar nos Estados Unidos? E eu acho que é muito mais do que... Eu acho assim, essa questão da qualidade de vida é indiscutível,
né? Isso, acho que qualquer pessoa que vem para cá busca uma qualidade de vida melhor. Então, essa é uma resposta muito básica, né? Melhor qualidade de vida. Mas eu acho que é mais do que isso, assim, você tem que querer vir para cá. Você tem que querer muito, né? Mesmo do lado profissional, do lado pessoal, você tem que ter isso. Você tem que achar que isso vai te trazer alguma coisa boa, vai te trazer um crescimento pessoal, um crescimento profissional, além de tudo mais, além da qualidade de vida, além do dinheiro, além de tudo isso. Porque senão é difícil largar tudo para trás, né? Largar o certo e se jogar num país que você não conhece muita gente, ou às vezes não conhece ninguém, né? E tudo é muito novo. É sair da zona de conforto, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Exato. Mas muito bacana o seu relato, eu agradeço. E assim, já entrando um pouquinho, Natália, para essas pessoas que têm essa vontade, assim, quais seriam esses primeiros requerimentos? Todo médico pode aplicar? Existe algum fator que pode diferenciar os médicos formados no Brasil para começar um processo de revalidação? Todo médico formado, todo mundo que tem o diploma de doutor em medicina, pode tentar a residência aqui nos Estados Unidos, seja do Brasil, seja de qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa formada em medicina pode tentar a residência aqui. Tá, independente de qualquer universidade que ele fez a graduação. Bacana, legal. E existem, já passando para uma segunda pergunta, existem alguns diferentes tipos de programas para você aplicar? Aplicação existe, é um tipo só, existem aí um leque que aí a gente tem que entender um pouquinho mais cada um para que o médico decida, né? Como é que funciona isso daí? Eu acho que às vezes abre aí algumas possibilidades que aí deixa todo mundo confuso. E aí eu não sei se é o caso para os médicos. É um pouquinho confuso. É um pouquinho confuso. De maneira geral, você tem as residências médicas, as especialidades, igual a gente tem no Brasil. Então, né, clínica médica, cirurgia geral, dermato, oftalmo, otorrino, neuro, né? Então, de maneira geral, você tem todas as especialidades que você teria no Brasil. O que muda um pouquinho é a forma como você vai entrar mesmo, ingressar na residência. Existem programas que são chamados de programas categóricos ou categóricos, que são o programa completo. Então, vamos supor, clínica médica são 3 anos de residência aqui. Se você dar match, né, que é a palavra que eles usam aqui, se você der match num programa de clínica médica categórico, você dá match para os 3 anos de clínica médica. Então, dali para você estar certo que você vai fazer 3 anos completos e quando você formar, você, né, quando você terminar, você está graduado em clínica médica. Então, essa é uma opção. A segunda opção são os programas que eles chamam de programas preliminares, ou prelims, que são programas de 1 ano só. E é somente o R1, né, que seria assim, o primeiro ano de residência, que eles chamam de PGY1. E aí você pode só dar match num programa de R1, e aí, garantido, naquele ano você só tem o R1, o que significa que no próximo ano você vai ter que fazer um outro match, se você quiser continuar, porque para nós, imigrantes, só ter o R1 não adianta de nada. É só para você botar no seu currículo que você fez o R1 nos Estados Unidos, mas não adianta de nada. Você não é nem especialista, nem pode trabalhar aqui, nem pode fazer nada com isso. Então, você tem que fazer um outro match. Ou o que você pode fazer é dar um match conjugado, passar de forma conjugada. Você passa para um programa só no R1 e para um outro programa para o restante do seu treinamento, que foi o que eu fiz. Quando eu dei o match para o meu R1 em um hospital, só para aquele primeiro ano de clínica médica, e eu dei o match para os outros 3 anos de neurologia em um outro hospital. Eu fiz um match como se fosse um match conjugado, né? Então, por isso que eu falo, é um pouquinho confuso, mas, assim, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Então, ou você passa para o mesmo hospital para completar todos os seus anos lá, ou você passa em 2 tipos de programas diferentes, mas, né, de maneira conjugada. Porque se você fizer só o R1, não vai te adiantar de muita coisa. Mas pode fazer o R1 e depois o R2
2, 3. 2, 3, 4. Você só vai ter que dar um novo match, né? Você vai ter que ser aprovado novamente para começar o seu R2 daquele momento ali para frente. Tá, então eu acho que na minha cabeça faltou só uma parte. Como é que vocês começam a aplicar para as universidades? Tem que fazer provas antes. Você tem que fazer algumas provas. Meu sonho é que fosse uma prova só. Uma prova só. Mas você tem que fazer para você aplicar, né? Assim, eu sempre uso essa palavra e todo mundo que fala de USMLE, residência e revalidação médica que usa essa palavra aplicar, que é um verbo que quando a gente usa assim não existe em português, né? Mas eu acho que dá para entender, né? Quando você tenta, você faz a sua aplicação e manda para os programas que você quer. Então é basicamente isso. Para você fazer o que você precisa. Você precisa de pelo menos ter concluído 3 provas, que são os chamados steps, né? Aqui você tem que fazer o step 1 e o Step 2, que é uma prova dividida em 2. O Step 2 CK é uma prova de múltipla escolha como o Step 1. E o Step 2 CS, que chama Clinical Skills, é uma prova prática com atores e algumas residências, provas de residências no Brasil. Eu fiz uma prova de residência no Brasil e tinha uma parte que era prova prática também, com atores que você tinha que ir fazer o exame físico, falar com o paciente, né? Então tem pessoas ali fingindo ser pacientes. Então, para você começar, você tem que ter pelo menos essas 3 provas. São provas longas. O Step 1 tem 8 horas de prova, o Step 2 CK são 9 horas de prova, a prova prática também tem mais ou menos 9 horas, né? As 2 primeiras provas de múltipla escolha você faz num centro especializado, né? Chama Prometric, e o Brasil tem alguns estados, né? Na verdade algumas cidades que tem o centro da Prometric, e é uma prova igual para todo mundo. Não importa se você é americano, se você é brasileiro, se você é britânico. É um banco de questões imenso que eles têm. E ali, naquele momento que você loga no computador, né, coloca suas credenciais e vai fazer a prova, as questões entram de forma randômica, né? Elas vêm desse banco de questões e a prova acontece ali. Mas não tem diferença do nível de questão, do tipo de pergunta. Todo mundo faz a mesma prova. Funciona igual para todo mundo. O que é uma coisa muito legal, né? É tipo um Enem, né? Que é um processo unificado, basicamente. Então, depois que você passa nessas 3 primeiras provas, um órgão aqui que é responsável por revalidar o seu diploma te manda o seu certificado de MD, que é Medical Doctor, né? Medical Degree. Então, é como se você estivesse ali revalidando o seu diploma de Brasil, que está escrito doutor em medicina, para um diploma aqui americano MD. Só que você só ter o diploma não adianta de muita coisa também. Porque para você atuar clinicamente aqui nos Estados Unidos, que significa você ter, vamos supor, o seu consultório, ou você trabalhar num hospital diretamente com pacientes, você tem que obrigatoriamente fazer residência médica. Somente com o seu diploma, você pode trabalhar na indústria farmacêutica, você pode trabalhar em alguns lugares com pesquisa, dependendo dependendo do tipo de pesquisa, do tipo de contrato que você vai assinar, mas a gente sabe de gente que faz isso. Mas, no geral, que as pessoas querem é trabalhar com medicina, né? Você quer trabalhar no hospital, você quer ter o seu consultório, alguma coisa assim. E aí, não existe... Eu formei no Brasil e eu trabalhei 2 anos em pronto-socorro, eu não tinha residência médica. Isso não existe Não existe aqui. Não existe aqui. Então, você tem que fazer residência médica. E essas 3 provas são assim, os 3 primeiros passos, né? Você tem que fazer, não tem como você dar match ou entrar na residência sem ter feito isso. E acompanhado disso tudo, tem o que eles chamam de experiência clínica aqui nos Estados Unidos, que são basicamente estágios, que a gente chama de observerships ou clerkships, que é basicamente você vir aqui e passar algumas semanas, 1 mês, 2 meses,
em algum hospital, acompanhando algum médico, né, para você ter uma vivência, uma experiência com medicina aqui nos Estados Unidos, e ao final desse estágio, para que você consiga uma carta de recomendação. Porque isso vai ser importantíssimo também quando você for aplicar para a residência médica. Eu, inclusive, recebi uma pergunta nesse sentido, né, que já puxando aí lá, a gente ia falar das perguntas no final, mas já que encaixa bem, uma pessoa perguntou exatamente isso. Como é que vai conseguir esse estágio? Seria anterior, então, antes de você fazer os steps e aplicar, durante a faculdade, você consegue esse estágio aqui nos Estados Unidos ou só quando você conclui a graduação no Brasil? Você consegue como estudante de medicina. Na verdade, é até mais fácil. Mais fácil? E, assim, quando eu falo mais fácil, gente, não me entendam errado, assim, não tem nada fácil. Mas... Vou frisar. Exatamente. Mas você consegue um estágio possivelmente ainda melhor como estudante de medicina. Porque quando você é estudante, você funciona como um estudante de medicina daqui, que significa que você pode falar com os pacientes diretamente, você pode examinar os pacientes. Se der alguma coisa errada, vamos colocar assim, se der alguma coisa errada, o hospital tá te cobrindo, porque você é, né, um estudante de medicina. Quando você forma e você já é médico, é muito difícil achar um estágio que vai te deixar ter algum tipo de relação direta com o paciente. Porque naquele momento dali em diante, você é médico. Então, você responde por todos os seus atos, basicamente. E aí, nenhum programa, não é nenhum, alguns programas permitem, mas assim, pouquíssimos programas vão permitir que você tenha um contato direto com o paciente. E qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que é mais difícil você mostrar o seu trabalho, você mostrar o quanto você é bom, né? É mais difícil você demonstrar isso se você não tem a oportunidade nem, né, de falar com ninguém, de mostrar o que você sabe, né? Então, é um pouco mais difícil. Mas por isso que assim, eu encorajo quem tem essa vontade, né, deve procurar aí no internato, né, nosso no Brasil, que são os últimos anos de medicina, deve procurar sim algum estágio, né, algum clerkship aqui nos Estados Unidos e vir e dar o melhor e dar o seu máximo, garantir uma boa carta de recomendação, que esse seria o planejamento ideal. Só que a gente entende que muitas pessoas não conseguem, não têm dinheiro, não podem. São várias situações diferentes. E aí fazem o que eu fiz, por exemplo. Eu fiz um estágio que era hands-off, né? Então eu não podia mesmo. Eu era a sombra. Aqui eles falam que a gente fica shadowing, né? Que você é a sombra de alguém, exatamente isso. E aí você fica andando para lá e para cá com o médico. Você veio antes de aplicar, fazer seu... tem que ser antes de aplicar, porque você porque vai você usar precisar. a sua carta de recomendação. Exatamente, Você vai precisar da carta para aplicação. Então, pode ser em qualquer momento da sua preparação, mas precisa ser antes, para que você use a carta de recomendação quando você for aplicar para residência. Tá, e aí nesse caso, no seu caso que você fez, você não veio para um estágio. Como foi que você conseguiu essa oportunidade, de qualquer forma? Eu falo que a forma mais... não fácil novamente, mas a forma que as pessoas conseguem os estágios do que eu mais vejo, assim, eu falo assim, você tem que sentar mesmo na frente de um computador, tirar um dia com muita paciência e colocar lá no Google. O que você quer fazer? Eu quero fazer neurologia, como eu faço aqui. Então, você joga lá oportunidades, né? Joga em inglês, né? Observeship Opportunities in Neurology. Alguma coisa assim. Ou, né? Oportunidade de estágio em neuro. Algo parecido. E aí vai aparecer um monte de hospital que te oferece estágio pago e não pago. E tem vários sites que não vão te dizer nada, só vão te dizer o nome lá da pessoa que você tem que fazer contato. E aí é mandar e-mail atrás de e-mail, atrás de e-mail, atrás de e-mail, se apresente, diga quem você é, diga por que você quer vir para cá, qual o seu interesse naquele estágio. E você vai receber vários nãos, você vai receber vários nadas. As pessoas que não te respondem te ignoram completamente. E tem também as pessoas que, né, respondem e te dizem, custa X dólares, ou não, pode vir, só precisa preencher esse formulário, combinar a data. Então, é mais ou menos assim. Existem
existe um site que eu sempre menciono, um site do Freida, que tem algumas oportunidades de estágios lá. Em um dos meus vídeos, e o pessoal que estiver acompanhando, o nome do meu canal no YouTube é À Vontade. Um dos vídeos é dedicado a falar sobre os estágios, né, o Surfship, Clerkships, e a gente coloca os links onde você pode tentar se direcionar de uma forma melhor para tentar achar os estágios, mas não tem muito mistério, não. É sentar na frente do computador e mandar um monte de e-mail. Tem que fazer o trabalho de casa, né? Não, então tá. Então, antes de você começar a fazer os matches, né, ou aplicar para as universidades, na verdade, você então tem que passar nas provas e ter essa oferta em mãos. Exatamente. Então, isso é imprescindível. Então, só para concluir os steps. As provas dos steps, Natália, o que é que você pode contar um pouquinho para as pessoas que têm essa experiência de prova no Brasil em relação a essas provas dos steps, que as pessoas têm que se preparar? Existe um curso preparatório? Como é que funciona mais ou menos essa parte? Para começar, não tem nada a ver com nenhuma prova que a gente faz no Brasil. Eu acho que a prova que mais se aproxima é o Enem, só pela quantidade de questões e pelo tempo, mas mesmo assim o tempo da prova que é muito mais corrido, então você precisa treinar muito, ser muito bom no seu tempo de prova para que você consiga responder as questões de cada bloco sem extrapolar no tempo, porque se extrapolar você perde aquelas questões que você não respondeu. Existem vários cursos preparatórios, né? Todos esses cursos, todos os cursos bons preparatórios são cursos americanos, são cursos em inglês e são cursos que custam caro. Aliás, todo o processo custa muito caro, porque tudo é em dólar e o dólar do jeito que está agora, né? É puxado. Já foi puxado quando eu fiz e agora está mais ainda. Existem vários. Existe o curso do Kaplan, existe o curso do DIT, que é DIT, existem vários outros cursos, né? Eu não fiz um curso preparatório, como a gente tem tipo um medicurso no Brasil, que esses cursos são parecidos com algo tipo Medcel, medicurso. Eu não fiz, eu estudei pelos livros e por uns materiais que eu conseguia pegar na internet, né? Tem algumas aulas que você consegue baixar de sites, né? De alguns sites. E o principal material é um banco de questões, o material imprescindível que eu falo, assim, né? É um banco de questões que se chama UWorld, e ele é um banco de questões idêntico, 100% à prova. Então, a coisa mais importante que você tem é saber aquele banco de questões o máximo possível, porque é algo que mais se aproxima e que mais te parelha com o nível da prova. E você faz as questões e quando você erra, você tem a resposta detalhada, por que você errou, por que aquela era a resposta certa, né? Se aquela questão é uma questão importante para a prova, ou se não é tão importante. Então, esse banco de questões é um material, assim, imprescindível, junto com o livro que eu mencionei no início da nossa live, chama First Aid. E você tem o First Aid para todos os steps. E a gente acabou usando ele para todos os steps, que é um livro, assim, de revisão. E eu lembro que na época, como eu não fiz nenhum desses cursos preparatórios, então eu não tinha apostilas de cada matéria, porque esses cursos, né, funcionam assim. Eu anotava tudo no meu First Aid. E eu nem trouxe o meu First Aid para cá, porque o Igor trouxe o dele e a gente não tinha espaço na mala para trazer tudo. Mas se você olhar, eu acho que é o livro mais usado, mais rabiscado que a gente já teve na vida. Foi bem estudado. E aquilo ali, assim, a gente olhava tanto, estudava tanto, que às vezes eu fazia uma questão, lia uma questão, eu sabia o canto da página que estava a figura que eu tinha que lembrar. Às vezes eu não lembrava da resposta, mas você lembrava que você já tinha lido. Né? Então, esses dois são os dois materiais imprescindíveis. E aí, hoje em dia, tem vários outros, tem até mais do que na época, e você vê, são só 4 anos, 5 anos de quando eu comecei a me preparar. Mas já tem muito, muito mais, assim, materiais diferentes e muito bons. Tem um material, assim, de microbiologia, chama Sketch, tem vários outros materiais. E, assim, a gente poderia passar uma noite falando sobre todos eles aqui. Eu acho, assim, que você deve investir o máximo possível em materiais certos. Tem gente que eu vejo que paga demais e tem materiais demais e você acaba perdido.
Aí Você não acaba sabe não estuda o que é para estudar. tudo que é para estudar. Então, eu acho assim, você tem que começar com o básico, que é o banco de questões e o first aid, e aí você vai colocando alguns outros materiais que o pessoal que estiver assistindo pode, né, pode me procurar, pode fazer pergunta. Eu também tenho vários desses materiais linkados lá nos vídeos, eu posso mandar para vocês, assim, o que a gente acha melhor. E hoje também, aproveitando a oportunidade, Lívia, eu e o Igor, a gente tem um curso que se chama Elite USMLE, e no curso, o curso não tem a intenção de dar aula de nada dessas matérias, porque, mais uma vez, primeiro é muito complexo, né? Você precisa ser o professor mesmo dessas matérias para você dar aula. Segundo, que tem muito curso bom por aí, né? E quem vai fazer a prova aqui tem que fazer os cursos em inglês, assim, esquece de fazer curso em português, tem que fazer tudo em inglês, né? Para já se acostumar com o material, com as questões, enfim. Mas lá no Elite USMLE, o que a gente faz, o que a gente propõe, é, de certa forma, como se fosse uma mentoria. É ter o que a gente queria ter 5 anos atrás, né? Assim, ter alguém para perguntar o que fazer, ter direcionamento, né? Onde procurar, qual o melhor material, qual o melhor método de estudo, o que eu faço, como que eu procuro o estágio. Então, na plataforma que a gente tem hoje, já tem mais de 5 horas de aulas foram gravadas por nós mesmos, e a gente, né, vai explicando passo a passo detalhado de o que você precisa fazer para estar aqui. E também a cada 2 semanas, a gente faz uma live com alguém que não necessariamente é brasileiro, mas com algum residente que seja estrangeiro, né, e que tenha passado por mais ou menos a mesma situação. E aí divide, né, troca essas experiências, porque cada um tem um motivo diferente, tem motivações mesmo diferentes de estar aqui, tem uma história diferente, e às vezes, né, pode encaixar melhor em cada situação de quem queira estar aqui. Né? Bacana. Então, os materiais em si são basicamente esses. Tem alguém que perguntou, tem um banco de questões chamado USMLE RX. Eu usei na época que eu fiz, e eu não usaria se eu tivesse que fazer de novo hoje, porque eu acho que não que te atrapalhe, mas não te serve tanto como o outro banco de questões te serve. Então, se você tem tempo para fazer 2 bancos de questões, você deveria fazer esse que eu mencionei, o Word, 2 vezes, e não um banco de questões e depois o Word, que foi mais ou menos o que eu fiz. Então, isso é muito legal, assim, quando a gente divide experiências, e lá no curso a gente faz muito isso, e a gente fala até dos erros mesmo, né? Do que eu fiz que eu acho que eu fiz errado, e que se eu tivesse que fazer hoje de novo, eu faria diferente. É muito bacana, é verdade. E assim, hoje, quando a gente vai buscar, a gente às vezes escuta de várias pessoas diferentes, e daí fica difícil de avaliar o que é o melhor para você, né? E às vezes você pegando a sua experiência, que tá vendo a experiência de outras pessoas, fica legal para você, né, poder falar como é que pode mudar, enfim, quais seriam essas variações para a pessoa que está querendo. Eu acho bacana porque facilita muito a busca de quem está querendo fazer todo o processo, né? A economia de tempo, então, é incrível. Deixa eu fazer essa pergunta, que eu acho que é só para a gente complementar essa parte dos steps. Alguém me mandou uma pergunta da seguinte forma: a aplicação do ECGFNS antes de se inscrever para o Step 1. Tem um certificado ICGNS, como é que funciona isso? Existe alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a pessoa, quem te perguntou, deve estar te perguntando do SFMG, provavelmente. O SFMG é um órgão mesmo que regula o processo para imigrantes, né, de qualquer parte do mundo. Então, o que você tem que fazer, na verdade, você tem que se inscrever no SFMG. E aí você entra pelo site deles mesmo, sfmg.com. Você paga uma taxa, tudo é taxa. Você paga uma taxa, você tem que mandar um formulário, tem uns certos documentos que você tem que enviar, e aí você envia tudo por correio, né? E depois que tudo foi aprovado, eles te geram um número, que é o seu USMLE ID. É um número que vai ficar com você para sempre. Eu uso esse número, por exemplo, para tudo que eu tenho que fazer aqui hoje é o mesmo número de quando eu me inscrevi lá 4 anos e meio atrás.
Então, isso é o que você tem que fazer primeiro, com certeza. Porque para você fazer os steps, para você fazer tudo, você tem que ter esse número. Então, esse é o primeiro passo. Tem que fazer sua inscrição no SFMG. E a partir do momento que você tem todos os seus documentos verificados, que eles te geram um número, você pode começar a programar para aplicar para as provas e depois, né, a longo prazo, para a residência. Ai, tá. Muito bom. Realmente é porque essa pergunta realmente é alguém que já está começando a perguntar e já viu alguma coisa que tem que ser feita antes do step 1, né? Tá vendo como as pessoas levam tempo para juntar todas as informações, né? É muito legal. Você tá aqui disposta aqui a tentar ajudar essas pessoas nesse sentido, porque assim, daqui, por exemplo, essa pessoa fez essa pesquisa solta, né? Depois para juntar com todo outro processo, cada vez que busca no Google. É muito difícil, não é fácil. Natália, já partindo para o próximo ponto, você pode falar aqui um pouquinho para a gente como é que é o mercado do trabalho, né, para os médicos, porque querendo ou não, você já falou aí, você já disse, é um pouco custoso, né? Então, assim, a gente tem que pensar na mente que é um investimento, né? Porque depois que você tiver sua licença aqui como médica, eu tenho certeza que em menos de um ano você tira todo o seu investimento, talvez um mês, né? Mas aí eu quero saber de você, que sabe mais a fundo sobre esse ponto. Como é que é o mercado aqui, como é que é a busca das especialidades, se difere muito de especialidade para especialidade, o valor, de estado para estado, enfim, me fala um pouquinho do que você está vendo. O mercado para médico aqui é muito bom, independente do estado onde você está. O que varia muito de estado para estado, além do salário, que claro, né? Isso é igual no Brasil. Os salários são diferentes dependendo de onde você está. Se você vai, por exemplo, para uma cidade de interior que está precisando de médico mais do que tudo, eles vão te fazer uma proposta enorme, né? Isso é do mesmo jeito que a gente vê no Brasil. E o que muda também é que cada estado aqui nos Estados Unidos, e você deve saber disso, os impostos são taxados de forma diferente, né? Então, às vezes, dependendo do estado, você ganha a mesma quantidade de dinheiro por ano, mas na hora de fazer o seu taxes lá no final do ano, você vai acabar recebendo líquido, você recebe menos, porque o dinheiro é mais taxado. Mas, de maneira geral, o mercado é muito bom no país inteiro e o salário recompensa, né, todo esse investimento, com certeza. Na área clínica, né, então, para pessoas que trabalham com área clínica, com mini procedimentos ou sem nada cirúrgico, né, o salário varia numa média aí de 200 a 350 mil dólares por ano. E esse é o salário, toda vez que a gente fala isso, esse é um salário bruto. Então, o salário é sem o imposto de renda, basicamente. Mas é um salário muito bom, né? E 200 novamente, 200 a 350 mil dólares por ano. E isso vai depender muito, muito, muito da sua especialidade. Então, especialidades como clínica médica, que não se subespecializou após a clínica médica, psiquiatria, medicina de família, são especialidades com salário numa média um pouco mais baixo, então, assim, chega mais por 200, 220, e aí, por exemplo, neuro, né? Neuro vai para uma média mais de 250 a 350, e dependendo do que você se subespecializar após da neuro, isso pode aumentar. E aí, se você fizer especialidades cirúrgicas, né, aí já é mais, a média já vai ser entre 350 e 450 mil dólares por ano, né? Então, eu acho que não tem um caminho ruim. Não, então tem que pensar como investimento. Todo o processo, o tempo, a dedicação e o gasto é um investimento que realmente vai ser recompensado em breve, né? Exato. Pessoal, daqui a pouco eu vejo as perguntas, tá? Assim, a gente deixa um tempinho aqui no final, porque tem várias perguntas, aí eu vou ver com a Natália o que, é que a gente consegue responder aqui. Natália, só uma coisa. Você está falando aí, a licença, quando um médico pega essa licença, ele pode trabalhar em qualquer estado ou fica vinculado a algum estado? Porque a maioria das profissões existe a vinculação. Isso. Aqui na medicina é do mesmo jeito, a sua licença é do estado. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma licença temporária, porque eu sou residente do estado da Pensilvânia.
né? Quando eu fiz o meu R1, eu estava em New Jersey, eu tinha outra licença, né? E você paga, né, pela licença e manda os documentos necessários, mas é uma licença diferente para cada estado. Que, né, E no caso de você quiser mudar para algum estado, como é que funciona? Existe reciprocidade ou existe alguma coisa a se fazer a mais caso você decida atuar em outro estado? Eu até conheço uma pessoa que atua em 2 estados diferentes e ela tem 2 licenças, a licença, né, dos 2 estados. Geralmente, aqui é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil a gente é acostumado a trabalhar assim, em 3 hospitais diferentes, 4 hospitais diferentes. Isso é normal no Brasil. Aqui não. Aqui a coisa mais normal que tem é você assinar um contrato com um hospital, né? E no seu contrato você vai estipular lá o que você quer fazer, e o hospital também vai estipular o que ele quer que você faça, né? E na hora que vocês assinarem os termos, você fica vinculado a um hospital. Então, geralmente, as pessoas têm uma licença só, porque você só trabalha em um lugar, no mesmo estado. Mas você pode ter, sim, 2 licenças. Por exemplo, só para ver se eu entendi. Por exemplo, hoje você trabalha vinculado a esse hospital, você tem a sua licença autônoma já, você já não está mais lá em residência. Mas daí você decide mudar de estado. Você não precisa fazer nenhuma prova mais para poder atuar em outro estado vinculado a outro hospital. Você não precisa fazer prova, você só vai precisar de tirar a sua licença. Ah, porque tá. E a licença você tira justamente com o hospital? A licença é vinculada ao estado, independente do hospital onde você está. A prova de título é uma prova do país, né? Então, quando você tira a sua prova de título, você tem um título de especialista no país inteiro. E isso você só renova a cada 10 anos. Quando você está num lugar trabalhando, então, se eu formar aqui na Pensilvânia e receber uma proposta de emprego em Ohio, eu vou ter que tirar uma licença médica em Ohio. E isso independe de qual hospital eu esteja. Isso é um processo, né, direto entre minha parte com o órgão que regula a licença médica naquele estado, independente do hospital onde você está. Tá bom, tá joia. Eu pergunto isso assim, porque assim, nas outras profissões o Estado regula o conselho de cada profissão. Então, às vezes, por exemplo, uma determinada profissão, você tem a licença para atuar na Flórida, se você vai para outro estado, você vai precisar, às vezes, pagar uma matéria ou outra, fazer uma prova ou outra, às vezes existe isso, tá? Entendi. Não, isso não acontece com a medicina, você realmente só paga a sua nova licença. Só paga, joia. Tá. Uma outra pergunta é o seguinte, normalmente, né, os médicos que já estão em processo, vêm fazer essa revalidação, muitas vezes vêm com J1 para fazer todo o processo, mas eu queria saber de você, porque aqui na página do Imigrael a gente escuta muita gente que também já vem com a B2NW, que é um tipo de visto para alguns médicos que já querem entrar aqui com o Green Card, né, que pensam em empreender, em fazer uma clínica e tem essa possibilidade. Essas pessoas que já entram nos Estados Unidos com o Green Card, esses médicos, existe alguma diferença para eles aplicarem para a residência? Eles têm algum benefício? O que é que muda ou se muda alguma coisa? A única coisa que muda para o processo de residência em si é que você não vai precisar que nenhum hospital te patrocine um visto. Então, de certa maneira, pode sim aumentar a sua possibilidade de conseguir um match, porque você não depende do visto, né? Não muda muito porque você ainda é considerado imigrante, que eles chamam aqui IMG. Eles também têm uma outra expressão que eles usam que é Foreign Medical Graduate, que significa que você formou médico fora dos Estados Unidos. Tá. Então, isso ainda continua do mesmo jeito. Inclusive, tem americanos que saem dos Estados Unidos para fazer faculdade de medicina, para pagar mais barato. E aí, quando eles voltam, eles também encontram um certo grau de dificuldade maior, porque eles não são considerados, eles não são graduados nos Estados Unidos. Então, eles também vão entrar como no meio termo ali, entre o imigrante e o cara que é formado aqui nos Estados Unidos mesmo. Então, talvez essa é uma pergunta, Lívia, que às vezes o pessoal me faz, e eu confesso que eu não conheço
alguém que tenha dado match no Green Card do Brasil. Eu tenho colegas de fora e que, inclusive, trabalham comigo hoje, de outros países, né? E que têm o Green Card e que vieram com o Green Card. Mas, pelo que eu sinto, o programa de residência, quando ele aceita imigrantes, quando ele gosta de ter pessoas de fora, para o programa não faz muita diferença se ele vai patrocinar o seu visto ou se você está no Green Card. Ele vai gostar se você tiver no Green Card, porque é menos uma coisa. Um processo a menos. É um processo a menos. Mas não dificulta. O J1 não é um grande problema para os hospitais. Então, eu não vejo assim. Eu acho que é uma vantagem para o candidato. Eu adoraria. Sim, já vem com uma coisa resolvida. Exatamente, porque o visto J1, todas as vezes que eu saio dos Estados Unidos, que eu só saí uma vez, que eu fui ao Brasil uma vez nesses 2 anos que eu tô aqui, você tem que renovar o visto. Então você faz tudo de novo. Você vai para a embaixada, você faz entrevista, você paga tudo de novo. E isso é muito chato e muito dinheiro, né? Porque toda vez que você faz isso, você paga. Então eu acho que é uma grande vantagem para quem quer vir para cá. Se você já vem numa situação mais calma, né? E como você falou, calma é mais segura, exatamente. E uma coisa que você falou aí que eu também não sabia é que esse médico no Brasil, né, entrando aqui com o Green Card, ele pode achar algum emprego na área, como você falou, de pesquisa, alguma coisa parecida, né? Por enquanto, por exemplo, você está pensando, estudando para fazer a prova ainda, está aqui com o Green Card, pode ir tentar trabalhar nessa área dentro de um hospital, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho colegas que também fizeram isso, que, né, já vieram com o Green Card e aí passaram um tempo aqui fazendo pesquisa ou alguma outra coisa, que aí, mais uma vez, especialmente, né, para quem está fazendo pesquisa ou algum outro tipo de atividade dentro do hospital e não é residente, se você tem um Green Card, é ótimo. O hospital não tem que se preocupar com nada, não emite nem o F1, nem o J1, nem nenhum outro tipo de visto, né? Você não se preocupa com isso. Então, eu acho que para o candidato é muito vantajoso. Para o processo em si, eu acho que dá mais ou menos no mesmo. Tá, joia. Tem uma pergunta aqui, se você quiser ver essa aqui, boa noite, sou brasileira e estudante de medicina no Paraguai. Tem algum problema, por exemplo, de ser formada em algum outro país? Porque no meu caso, não penso voltar para o Brasil. Problema nenhum. Qualquer pessoa de qualquer país, desde que tenha um diploma em medicina, pode tentar residência médica aqui. E o processo é o mesmo para todo mundo? É tudo igual para todo mundo. Pagam por plantão ou tem que ser contrato do hospital? Isso daí depende. Geralmente, mais uma vez, geralmente as pessoas gostam de ter um contrato fixo com o hospital. Quando você faz um contrato físico com o hospital, você tem seguro, você tem plano de saúde, tem vários benefícios, né? Você tem bônus no final do ano, né? São vários benefícios que entram no seu contrato. Mas tem muitas pessoas que, além do contrato, querem, né, pegar um plantão por fora, um plantão extra. Então, você não vê tanto isso nos hospitais grandes, nos hospitais universitários, porque ali os médicos têm contratos e contratos assim, de anos e anos e anos mesmo. Mas nos hospitais menores, e o hospital onde eu fiz o meu R1 é no hospital que eles chamam aqui hospital comunitário, um hospital um pouco menor, vinculado a uma universidade, mas atende o pessoal mais no subúrbio. E nesses hospitais você vê muita gente que faz o plantão extra. Então, é também um contrato, viu, gente? Não existe esse negócio do passei o plantão pro fulano de tal e o fulano de tal foi lá me cobrir no hospital. Isso não existe aqui. Só no Brasil. De maneira nenhuma. É um contrato, mas é um contrato de que você vai pegar um plantão ou outro naquele hospital quando precisar. Entendeu? Mais ou menos assim. Mas isso existe. Isso existe e paga muito bem. Legal. Uma outra pergunta é: quem tem residência no Brasil ajuda em alguma coisa no processo? Essa é uma pergunta boa. E eu acho que depende. Eu não faria residência. Se você é estudante de medicina e quer fazer residência aqui e já pensa em fazer nisso, eu esqueceria de fazer residência do Brasil e já viria fazer residência aqui. Por quê? O tempo de formado, o tempo entre a sua graduação e o dia em que você aplica para residência pode fazer uma diferença e pode te colocar
fora de alguns programas. Então, tem alguns programas que cortam candidatos que têm mais de 5 anos de formado. E muitas pessoas que aplicam para a residência aqui têm mais de 5 anos de formado, porque é aquela pessoa que formou no Brasil, fez 3 anos de residência, trabalhou mais um tempo, viu que não estava muito do jeito que queria, e aí quer vir para cá. Então, tem muitas pessoas nessa situação, né? E assim, não entendo errado, tem muitos programas que precisam e que querem residentes que tenham treinado antes e que tenham certa experiência, e eles acham isso fantástico. Mas, assim, você vai ter que dar um jeito de usar isso a seu favor. Quando você for escrever a carta sobre você mesmo, que se chama personal statement, que você precisa dela para aplicar para residência, você vai ter que explicar por que você só pensou nisso tantos anos depois, né? Assim, o que você fez na residência. Você vai ter que tentar usar esse tempo que você teve, né? Extra, que eles chamam de gap, aqui entre a sua formação e o dia que você vai aplicar, a seu favor. Então, eu acho que pode ser algo que te ajude como residente, ter uma experiência prévia como residente, mas eu não sei o quanto te ajuda em si no processo de residência. Então, eu acho que o ideal seria pensar nisso durante a faculdade de medicina e tentar já, né, encaixar isso o mais rápido possível depois que você formar. Mas se você tiver um treinamento prévio, você vai ter que usar isso a seu favor na hora da sua entrevista e na hora de, né, de falar sobre você mesmo e usar aí a sua experiência para ver se você consegue uma vaga boa em algum lugar. Então, vai depender da sua argumentação. O fato de você ter uma residência já, né, por si só, não vai lhe beneficiar no processo de aplicação. Não te beneficia em nada, exatamente. A residência tem custo? Não, você que recebe. Tem o custo de você morar aqui, né? Que não é barato, viu, gente? Dependendo do lugar que você mora, não é barato, não. Aqui na Filadélfia é punk. Mas então, toda a residência é remunerada? É remunerada. A residência tem bolsa de residência. Tá, você pode falar para aqui, pessoal, quanto é essa média aí da residência? A residência, então, varia, né, também de estado para estado, né, o tipo de salário, mas em média, 3.200 a 3.500 dólares por mês. Tá. Gente, são várias perguntas e a gente está terminando aqui o tempo. Então, a partir do 5º período, podemos iniciar os steps? Pode. Você tem que ter 2 anos de faculdade de medicina. Então, a partir do 5º período, pode sim. Mas eu recomendo fazer os steps durante o internato. Eu acho que tem que ter algum tipo de experiência clínica para te ajudar nas provas. Existe algum tipo de incentivo para estudantes estrangeiros? Quem dera, gente. Tem não. Tem nem para os estudantes americanos. Eles pagam as mesmas provas, eles pagam os mesmos preços, o material custa a mesma coisa. Tem não. Tem não, mas o pessoal de medicina aqui não pode nem reclamar, né? Porque a gente já está vendo que o benefício é bom. Tem uma pessoa que perguntou se o visto patrocinado pelo hospital é durante o período apenas da residência. É sim. Então, se você vier no J1, por exemplo, você vai ter o seu J1 patrocinado pelo seu tempo de residência. E aí, o que você faz depois? Pois é, e agora... se você tiver... Para explicar esse restante, a gente vai precisar de uma outra live mesmo. De uma outra live, exatamente. Mas fala rapidinho. De forma resumida, se você estiver no J1, você precisa de um waiver, né? Que é algo como se fosse um visto de transição. Vamos tentar, né, Lívia, explicar de uma forma mais simples. É como se fosse um visto de transição. Então, uma transição do seu J1 para o visto H1B, que é um visto melhor, é um visto permanente, é um visto que você pode usar para fazer sua aplicação para o Green Card e tudo mais. Porque realmente isso que você falou dá certo. O visto J1 é um visto de treinamento. Então, quando seu treinamento acaba, você não pode mais trabalhar, né, ser médico mesmo no seu J1. E aí você vai ter que buscar ou waiver ou fazer o que a Lívia estava falando, que é o EB2. O EB2NW. Né? Agora, sim, existe também, eu acho que é legal aqui deixar só a dica para todo mundo, né? Todo mundo que está no J1 pode pedir o waiver e pedir o Green Card em vez de ir para esse segundo step, que é o H1B, né? Então, você estaria ali
cortando um pouquinho esse caminho. Assim, eu não sei se você também pode acontecer do hospital já patrocinar o seu visto, um EB3, um EB2, que dá o green card de forma direta, mas é legal verificar a possibilidade de você já fazer a transição para um visto que dá o green card, né? Em vez de ir para outro temporário, né? Como o J1, para que aí você. Mas é tudo depende de plano, depende da gente realmente fazer nossa pesquisa e querer entender um pouquinho mais. É uma pena que a gente não vai conseguir nem se aprofundar nessa parte agora. Eu queria lhe agradecer, Natália, por todas as dicas, por todo o seu tempo, né, de tentar aqui passar o máximo das informações que assim que eu acho que são muito valiosas para que as pessoas tomem essa decisão, né, que você já tomou, e siga esse caminho aí que você já traçou e tá aí finalizando. Muitíssimo obrigada, pessoal. Obrigada, Natália, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Lívia. E eu vou deixar até o convite para você, para a gente fazer uma live junta e a gente falar um pouco mais dessa questão dos vistos, Lívia, porque eu recebo assim, muita pergunta. E eu também, o que eu sei, gente, é o que eu leio, como eu sempre falo. Google.com, coloca o que você quer saber, procura um site, né, que seja confiável, né, e vai ler, vai estudar, procura o site da embaixada, enfim, vai estudar sobre isso. Que o que eu sei é basicamente o que está lá. E você que trabalha direto com isso, e agora eu vejo muitas pessoas que querem vir para cá no visto EB2. Então, eu acho que a gente deveria mesmo falar mais sobre essa opção para que as pessoas que estejam se planejando possam saber. Eu nunca soube, sendo muito sincera, eu nunca procurei saber sobre isso. Então, a gente vai tirar um tempinho. Vamos, com certeza. Para a gente falar sobre isso, e aí eu queria ouvir, né, sobre a sua experiência nesse tipo de visto, porque eu acho que também pode ajudar muita gente que está pensando e se programando aí, né? Se você está se programando tem tempo, às vezes vale a pena, né, traçar aí o caminho do EB2. Muito bacana. Vamos combinar, então a gente já fica combinado para a próxima, a gente depois só marca o dia, porque, né, informação é o que as pessoas precisam para poder tomar decisão, né? Que é como você falou, assistiu, entendeu, agora você pode dizer que não quer, né? Exatamente. Então tá bom, Natália, um beijo, obrigada pelo seu tempo, obrigada, pessoal. Eu vou deixar salva a live, qualquer coisa vocês deixam dúvidas nos comentários, que aí eu convido Natália para poder nos ajudar. Tá joia? Tchau, até mais, boa noite.